Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Nós já estamos ao vivo também pelo Facebook. Quero agradecer aqui já a presença da irmã Thaís, né? Irmã Thaís está aí ligada já conosco, né? No programa Mensagem da Cruz. Também irmã Catiane e também o seu esposo irmão Ed Júnior. Deus abençoe vocês, paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. A partir de agora, momento da palavra. Momento da palavra. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que todo esse amor. Comunicando, Pastor Wilson Alves. Muito bem, chegamos ao momento em que estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. O texto para a nossa reflexão dessa tarde se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, versículo 32 e 33, que diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Nós estamos diante de um texto bíblico que ele é conhecido da maioria dos cristãos, da grande maioria dos cristãos. Se trata de uma peleja, né, entre Davi e Golias, e nesse evento aqui todos sabem o resultado, todos que conhecem a história sabem que Davi ele venceu Golias apesar de sua juventude, da sua pequena estatura, e também a despeito das armas que ele usou, que foi algumas pedrinhas. Ele na verdade utilizou só uma, né? Só uma pedra. Pegou 5 pedras, colocou no seu alforje e foi lutar contra o gigante. O gigante tinha espada, escudo, lança, capacete, armadura, mas Davi foi a ele só com as suas vestes de pastor de ovelha e levando uma funda, né, e algumas pedrinhas.
Para quem não sabe o que é uma funda, imagine você um estilingue sem forquilha, né? Só com aquele courinho ali, 2 cordinhas, e ali ele girou aquela funda. Ele tinha habilidade para lidar com aquele tipo de arma. Mas nessa tarde eu quero meditar com você não sobre a história em si de Davi, e também não quero meditar com você acerca do que de fato aconteceu, mas quero trazer para a nossa meditação 3 situações que Davi, ou por que não dizer 3 importantes atributos que Davi tinha e que nós precisamos ter para vencer as lutas da vida. Todos nós queremos vencer as dificuldades, né? As tribulações que surgem, e às vezes surgem algumas lutas, algumas dificuldades que elas são como um gigante na nossa frente. Toda luta, ela tem pelo menos duas situações que ela vai trazer para a nossa vida. Toda luta traz pelo menos 2 situações. A primeira, e horrível e terrível dela, é derrota. A segunda é vitória, né? Então a luta tem esses 2 presentes para trazer para o homem, ou derrota ou vitória. Toda luta, ela é um momento em que o homem usa aquilo que ele tem para enfrentá-la. E é por isso que eu quero comentar com você sobre esses 3 atributos que Davi tinha em si e que o levou à vitória, e que precisamos ter também para nos levar à vitória. O primeiro atributo aqui é habilidade. Nós vamos falar sobre os 3 atributos: habilidade, a coragem e também a fé, que eram os 3 atributos que Davi tinha em si ali para aquele momento de confronto. Ele não iria lutar contra o gigante se não tivesse esses 3 atributos: habilidade, coragem e fé. Porém, o que o levou, o que mais foi assim encorajador para ele foi a sua fé. O que deu a ele a garantia, a certeza de que ele sairia vencedor daquela batalha foi a sua fé. Mas nunca conseguiremos alcançar êxito ou vencer uma batalha, uma dificuldade, se não tivermos todas essas 3 habilidades trabalhando em conjunto. Então vamos pensar primeiro na habilidade. O que é habilidade? Habilidade é a capacidade de você usar alguma coisa, de você lidar com alguma coisa. Então Davi, ele não era hábil com uma espada, ele não tinha habilidade de manejar uma espada, não tinha habilidade de manejar uma lança, mas ele tinha habilidade em usar aquela arma que era muito comum entre os pastores de ovelha, que era a funda, né? Então, ele tendo habilidade com aquele artefato, então ele levou para a batalha aquilo que ele podia manusear na batalha. Era insuficiente, olhando pela ordem dos acontecimentos, né? Se tratando de um confronto com um soldado bem armado, com armadura, enfim, com capacete e lança. Então a funda era uma arma muito desproporcional. É como alguém enfrentar, por exemplo, um soldado tendo em suas mãos um canivete e o soldado tendo um revólver. Antes que você chegue no soldado, você já será derrotado, porque a arma é infinitamente superior, né, à arma, vamos supor, um revólver. E quando nós observamos aqui que Davi está indo lutar contra o gigante, então Saul tentou ajudá-lo e disse: olha, veste a minha armadura, pegue a minha espada, né, o meu escudo, para você então lutar contra esse gigante. Davi até aceitou, né? Deixou que Saul colocasse-lhe a armadura, mas quando Davi olhou, disse: não, mas não dá para, eu não tenho habilidade com isso, né? Eu não sei usar uma armadura, ela é pesada. Então ele tirou a armadura, ele deixou de lado a espada, o escudo, e disse: Saul, fique tranquilo. Depois de ter contado a sua experiência acerca de como Deus o havia usado, né, nas suas batalhas que ele teve, então Saul percebeu a sua habilidade. E habilidade não é algo que se consegue da noite para o dia.
Quantas vezes nós estamos diante de uma situação e às vezes os nossos primeiros passos, né, para enfrentar aquela situação, a nossa habilidade ela não é tão boa assim, porque a habilidade se alcança com o passar do tempo, com as experiências da vida, com os momentos difíceis que enfrentamos. Portanto, se você está enfrentando alguma dificuldade agora e você está tendo dificuldades em vencê-la, saiba que é porque a sua habilidade ainda não está sendo suficiente. Mas você vai vencer, porque você tem coragem para enfrentar. Então a coragem vai dizer a você que você deve ir confrontar a luta e a dificuldade, mesmo que a sua habilidade seja pouca. Mas você vai adquirir habilidade ao longo da sua persistência. Por isso que o cristão tem que ser persistente. O cristão precisa orar, o cristão precisa sempre estar na presença de Deus, porque em cada dificuldade que passamos, nós vamos aprendendo e com o passar dos anos adquirindo habilidades. A semana atrasada, se não me falha a memória, uns 15 dias atrás, esteve lá na nossa chácara, o moço que foi cortar uma madeira lá de eucalipto, e eu precisava ali de umas tábuas, nós precisávamos ali de umas tábuas e de algumas vigotas e caibros. E então ele pegou um motosserra pesado, né? E cortou a madeira ali, derrubou a árvore, cortou com a motosserra, fez a tábua, fez a vigota, fez o caibro, somente com o motosserra. E o serviço ficou bom, um serviço muito bom, feito com uma motosserra pesada, né? Que dependia de uma certa habilidade para cortar bem aprumadinha, né? E assim ele fez o serviço. E eu também tenho a minha motosserrazinha lá, que é para fazer alguns pequenos serviços, e aqueles galhos eu fui cortando, né, para fazer lenha. Mas pensando comigo, até que fazer uma lenha aqui, cortar uns gravetos aqui, eu consigo com essa motosserra. Mas cortar aí essa tábua, essa bigota, aí já não dou conta. Exatamente porque me falta habilidade para isso. E habilidade é algo que você tem que trabalhar ela, porque existem coisas que você nunca vai alcançar habilidade nelas, porque não é a sua vocação. Talvez eu nunca conseguirei ter habilidade de cortar assim, tão bem cortadinho como aquela pessoa que cortou. Porque aquela pessoa tem habilidade e vocação. Adquiriu habilidade e tem vocação para aquilo. Se eu tiver a vocação também, com certeza, com o tempo adquirirei esta habilidade. Então, eu só quero deixar registrado aqui para você que você não pode enfrentar uma situação se você não adquirir uma habilidade para aquilo. Você precisa. E a experiência te dará essa habilidade, o tempo te dará essa habilidade. No que se diz respeito à obra de Deus, às coisas de Deus, ou à guerra santa, por assim dizer, batalhar pela fé, todo ser humano é vocacionado, porque Cristo nos vocacionou para a salvação. Então, mas ele disse uma coisa: vocês devem porfiar por entrar pela porta estreita. Existe uma luta a ser travada. Então, para que essa luta tenha êxito, para que você seja vencedor nessa luta, você precisa, com as experiências da vida, adquirir habilidades, para que então você saiba como enfrentar o adversário, que arma usar. Tudo isso é o tempo que te dará. É muito estranho, inclusive, quando alguém se converte a Cristo e alguns dos seus irmãos querem que ele já tenha as habilidades que ele tem com o passar do tempo para lutar, para enfrentar as circunstâncias, dificuldades. A gente tem que aprender a ter paciência, a esperar as pessoas crescerem, ajudar as pessoas a crescerem, porque a habilidade se alcança com o passar do tempo. Já que a vocação vem de Deus, então todo ser humano está vocacionado a lutar pela salvação e ter êxito. Basta apenas querer. E querer, ela não está no campo da habilidade. Fazer está no campo da habilidade, mas querer está no campo da coragem, que é o segundo atributo que Davi tinha. Quando ele percebeu que o gigante estava afrontando o exército de Israel e que precisava de alguém que tinha habilidade, que tivesse coragem para enfrentar a situação,
e ali não havia, então ele se propôs, porque primeiro ele pensou, eu vou usar a arma que eu sou acostumado, a funda, então eu tenho habilidade para isso. E segundo, a coragem para enfrentar o gigante, mesmo tendo uma arma tão pequena. A nossa habilidade que adquirimos ao longo do tempo para enfrentar as situações da vida nunca será suficientemente capaz de derrotar os problemas. A questão não está na arma que você usa, a questão está no terceiro atributo que falaremos daqui a pouco. Mas no segundo que estamos falando, a coragem, quando o homem tem essa coragem de enfrentar a situação, mesmo que a sua habilidade não seja tão grande assim, mas ele tem coragem, então ele parte para a luta, ele não se acovarda, ele não corre da peleja, mas ele a enfrenta. Dizemos agora há pouco que o Senhor Jesus disse que a salvação é alcançada por esforço, por fiar, por entrar pela porta estreita, ou seja, batalhar, guerrear, enfrentar as oposições para entrar pela porta estreita. E quem não tem coragem de fazer isso não conseguirá ir avante. Quem não tem coragem de enfrentar as dificuldades não chegará a alcançar vitórias, porque a vitória é o resultado da coragem de se enfrentar o problema. E o sucesso de se ter coragem para enfrentar o problema é o pouco de habilidade ou a quantidade de habilidade que tivermos. Se você enfrentar uma situação com muita coragem, mas não tiver habilidade, talvez você não terá êxito, né? Porque precisa haver um pouco de habilidade. No mundo espiritual, principalmente, temos que ter habilidade, porque o adversário tem essa habilidade. Ele sabe aonde é o nosso ponto fraco, ele sabe aonde ele pode nos atingir. A nossa habilidade dirá, eu sei que isso é estratégia do inimigo, então eu vou usar também a estratégia que tem. Que estratégia? A que Deus me ensinou. Quando Deus me ensina uma estratégia, então eu tenho habilidade para usar. E essa habilidade eu devo colocar no campo de batalha. Mas não ser no campo de batalha um vitimista, alguém que por qualquer motivo pensa em desistir. O vitimista é aquele que culpa todo mundo. Todo mundo é culpado dos seus fracassos, das suas derrotas, das suas dificuldades. Esse é o vitimista. E quando nós nos tornamos vitimistas, o diabo tem facilidade de nos derrotar, porque basta apenas ele usar alguém, né, ou uma situação para então nos confrontar, e o vitimismo vai nos colocar no chão. E na nossa razão diremos, eu estou prostrado, eu estou derrotado, e a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, e aí o diabo está tranquilo. Ele não vai ter problemas com esse tipo de pessoa, porque eles não vão ter coragem de se erguer, de se levantar e partir para a batalha usando a habilidade que Deus tem dado. Então, o segredo não é só ter habilidade, mas também ter coragem. Porque se Davi olhasse para a funda, que era a habilidade com que ele tinha para agir, e olhasse para um gigante tão armado e tão preparado, ele diria, esse aqui não é suficiente para vencê-lo. Estou fora. Vou enfrentar esse gigante com essa funda, é a única coisa que eu sei usar. Mas o que Davi usa ali além da habilidade? A coragem. Coragem para enfrentar a situação e a adversidade. Mas Davi não teria coragem se ele também não tivesse um outro atributo chamado fé. Porque o homem que tem coragem, mas não tem fé, ele apenas é alguém chamado de louco, que enfrenta uma situação que ele jamais poderá vencer. Quantas pessoas entram em questões loucas, em questões que só trará prejuízos, só trará dificuldades para a sua vida. Porque ter coragem de enfrentar situações não é suficiente para vencermos as situações. Ter habilidade e coragem é apenas 2 pontos importantes, mas não suficientes. Porque precisa ter o terceiro atributo, que é a fé. Ou seja, se eu tiver fé, independe de quanto habilidade eu tenho. Se eu tiver fé, não será a coragem que me dará a vitória, porque a coragem é apenas aquilo que me colocará diante da dificuldade para ser vencido. A coragem é aquela que me levantará para o campo de batalha, que me levará para o campo de batalha. Mas quem me fará vencer a dificuldade
a fé, a certeza, a confiança de que naquela batalha, no mundo, estou falando isso no mundo espiritual, é a certeza de que naquela batalha eu sairei vencedor de qualquer maneira, porque não estou lutando uma batalha, uma guerra que diz respeito a mim, mas que diz respeito ao reino de Deus. Não estou enfrentando situações e dificuldades que vão me fazer crescer, mas que irão fazer crescer as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Então é importante ter habilidade, coragem e fé. E isso Davi tinha. Davi tinha habilidade com a funda, tinha coragem para enfrentar a situação e fé, porque ele tinha experiência. A experiência que Davi tinha, ele contou para Saul. O teu servo, dizendo Davi, estava apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso para devorar as ovelhas, e o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, e eu fui contra o urso e o matei. Da mesma forma veio um leão, mas o Espírito de Deus veio sobre mim, e eu enfrentei o leão e o matei. Então o que Davi estava fazendo ali? Não estava naquele momento contando habilidade, porque a habilidade ele nem precisou contar para Saul. A habilidade ele já sabia que tinha com o uso da funda. Ele não estava falando ali da sua coragem, porque a coragem o levou para o deserto para cuidar de rebanho, de um rebanho que estava sujeito a ser atacado pelos lobos, pelos leões, pelo urso. Mas o que levou Davi a relatar a Saul aquilo que aconteceu foi dizer para Saul: olha, Saul, não é por causa da minha habilidade ou só por causa da minha coragem, mas é por causa da minha fé também, porque o Espírito de Deus, ele está sobre mim. E se o Espírito de Deus está sobre nós, é óbvio que nós vamos vencer qualquer dificuldade, porque quem luta a nossa luta, quem peleja a nossa batalha, muitas das vezes não somos nós mesmos, mas o próprio Deus peleja por nós. Então, se você quer ter vitória plena, você precisa adquirir esses 3 atributos. Você não tem habilidades para lutar uma luta espiritual? Então comece a orar, comece a apresentar-se diante do Senhor. Ele te fará hábil para lutar contra as dificuldades. Ah, mas eu não tenho coragem. Até adquirir uma certa habilidade, mas olha, eu não tenho coragem de enfrentar certas situações, me causa medo, me causa pânico. Então eu vou ficar com a minha habilidade e pegar ela e colocar num embornal e deixar num cantinho e vou perder a batalha. Ah, mas então eu vou adquirir coragem. Como é que eu vou adquirir coragem? Esta coragem ela é adquirida a partir do momento em que nós confiamos em Deus. Se eu conheço Deus, o seu poder e a sua graça, então a coragem virá instintivamente. Sabe quando você está diante de uma situação que ela é muito maior do que você, mas de repente chega alguém ao seu lado, diz: olha, não fica preocupado, não, estou aqui para te ajudar. Você olha para aquela pessoa e diz: esse aí é forte para me ajudar. Então você cria coragem. É como, por exemplo, uma criança, quando ela está sozinha diante de uma situação de perigo, o que ela faz? Ela chora, ela apavora, ela fica amedrontada. Mas quando o pai chega e pega nas mãozinhas dela e diz: meu filho, o que está acontecendo? Ele diz: eu estou com medo. Eu falei: não fique com medo não, meu filho, papai está aqui. Aí então ele fica corajoso, né? Porque tem a companhia do seu pai e ele confia nele. Então, quando enfrentamos uma dificuldade, uma peleja, e olhamos para a dificuldade e a peleja e com o nosso olhar sozinho, o que acontece? Nós ficamos com medo e queremos desistir. Mas quando nós conhecemos a Cristo e sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida e olhamos para o seu poder e para as suas promessas, então a coragem vem e dizemos: nessa luta eu não vou lutar sozinho, porque o Senhor está comigo, portanto eu tenho coragem. E quando eu associo a habilidade com a coragem, eu parto para cima da dificuldade. E com a fé em Cristo Jesus, então eu venço todas e quaisquer dificuldades. Sabe por quê? Porque a fé diz para mim: em Cristo Jesus sou mais do que vencedor.